Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez vamos estar gravando mais um vídeo aí para vocês de reforço, ok? E assim, esse é um vídeo que não é profissional, só chama atenção disso. Na verdade, eu vou estar aqui improvisando junto com vocês. É realmente só uma aulinha de reforço para vocês aí, né, complementarem o raciocínio de vocês, o estudo de vocês aí no curso, tá bom? Tentando melhorar um pouquinho a técnica do que já foi feito de outras vezes aí. Tá, vamos falar hoje sobre 5 elementos. 5 elementos para mim é o que é de mais importante realmente assim na medicina chinesa, né, em toda a base teórica da medicina chinesa. Né, através de 5 elementos você consegue pensar, raciocinar em cima de cada questão, de qualquer questão, e atuar. Né? Então você vai fazer diagnóstico e vai prescrever tratamento todo baseado em 5 elementos. Né? Realmente é um ponto que é o mais importante de ser realmente bem absorvido e compreendido. Tá? Então estudem isso, que eu vejo que a dificuldade da maioria das pessoas lá no final do curso ainda é 5 elementos. Isso tem que ser estudado sim para a vida inteira de vocês. Tá ok? Então, de toda a medicina chinesa, talvez seja a teoria de 5 elementos ou 5 movimentos o ponto mais importante a ser compreendido. Ela é a base de qualquer diagnóstico ou tratamento a ser realizado. A teoria de 5 elementos considera que o universo é formado pelo movimento e transformação dos 5 princípios, representados por madeira, fogo, terra, metal e água. Nesse modo de classificação não se encontra na realidade a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água eles próprios, mas a natureza energética de cada um deles como elementos. Das diversas relações existentes entre 5 elementos, 2 delas são mais importantes. A relação de geração, ciclo Cheng, e a relação de dominância, ciclo Ko. Relação de geração tem o nome também de relação mãe-filho, né? E seria a lei mãe-filho, e vai ter também a lei avô-neto, que é o ciclo de dominância. Vamos dar uma lembrada nesses 2 ciclos aí. Mas antes disso, nós vamos posicionar os 5 elementos dentro de uma mandala, dentro de uma ordem, de uma organização, certo? Como elemento mais yang, nós temos o fogo. Né? O fogo compreendido aí pelo coração, intestino delgado, pericárdio e triplo oxidor. Colocamos ele lá em cima. Temos o oposto dele, que seria o elemento mais yin, que é a água. Né? Já compreendendo o rim e a bexiga como órgãos. Temos aí um elemento que é nutrido pela água e vai em direção ao fogo, que é a madeira, compreendido pela vesícula, biliar e fígado. E temos um elemento com energia descendente, que vai do fogo para a água, que seria o metal, já com pulmão e intestino grosso. E temos um outro elemento que é central, que na verdade ele contém todos os outros elementos, que é o elemento terra. Né? Grava bem essa posição, porque essa posição que está aqui ela é bem importante. A gente já vai ver por quê. Tá certo? Então temos a terra como elemento central de todos os outros elementos. Ok? Bom, se eu for pensar numa estação do ano, por fogo, eu vou ter aqui o verão. Né? Então no verão, você tende a ter, né, uma propensão maior a patologias cardíacas, pelo aumento do excesso de yang, né, e uma série de coisas que você possa fazer no verão, né, e que pode te levar aí a um aumento de patologias, uma sobrecarga de energia de coração. Tá certo? O oposto do verão, vou ter o inverno, né? Como oposto do fogo, eu tenho a água. Né? Então, a água, ela sofre mais no inverno. Tá certo? Então, a gente vê que o movimento é mais lento. Lá em cima, no verão, o movimento é mais intenso, as coisas acontecem mais rápido. Já na água, a gente se aprofunda mais. As coisas são bem mais lentas. Né? Então, tem um outro elemento que vai do inverno ao verão, ou seja, que é a transição, né? Que é a primavera, não é isso? Então, você sai do inverno, vai para a primavera para depois chegar lá no verão. Então, a madeira tem essa posição ascendente. Eu vou ter aqui também a estação relacionada ao elemento metal, que é a estação que está entre o verão e o inverno, com energia descendente, que aqui seria o outono. Tá certo? Bom, aqui é considerada uma quinta estação que está no elemento terra, que é a canícula. A canícula é chamada também de verão tardio. Ele compreende os 18 últimos dias do verão e os 18 primeiros dias do outono. Isso vai fazer com que daqui a pouco a Terra tome um posicionamento aqui entre o fogo e o metal. Tá certo? Bom, esse posicionamento é importante para a gente gravar o seguinte, porque o fogo ele é o elemento mais yang, então a energia dele é sempre ascendente.
né? Então você vai pegar normalmente patologias de excesso de coração. Não que não vai haver deficiência de coração, não vai haver, né? Mas é muito mais comum você pegar patologias de excesso. Então o coração normalmente vai estar sendo sedado. Assim como no elemento água, né? O elemento água ele já não admite padrão de excesso mesmo. Você só vai pegar literalmente descendência, deficiência de rim, né? Deficiência do elemento água. Então, o fogo, o coração tende a subir energia e a água, o rim tende sempre a descer energia. Como a madeira é um elemento de ascensão que vem da água em direção ao fogo, ela também tende a subir, ela também tende a ascender, né? Então a madeira pega fogo, né? Então a energia da madeira é sempre ascendente, ok? E como nós já vimos também, a energia do metal é sempre descendente. Né? Então vai ser muito comum pegar excesso de coração, vai ser muito comum pegar um rim deficiente, vai ser muito comum pegar um fígado sempre alto e muito comum pegar um pulmão baixo. A gente vai ver já as consequências relacionadas a cada um deles. E já a terra, né, o estômago baço são um elemento mais central, eles dependem um pouco mais dos outros. Alguns sintomas de excesso vão ser muito comuns aos sintomas de deficiência, muito parecidos. Então isso tem que ser avaliado realmente para ver o que está provocando aquele excesso e o que está provocando a deficiência do estômago do baço. Ok? Bom, então, como eu já disse, o elemento terra vai pegar aquela posição dali da ponta e vai tomar esse formato aqui de 5 elementos. Tá certo? Né? Então, ficou uma mandala de 5 elementos. Aqui é como se fosse uma estrela de 5 pontas. Ok? Bom, e aqui eu vou começar a ver as leis, como eles interagem, como eles se relacionam uns com os outros. Eu vou ter inicialmente a lei mãe-filho, onde a mãe ela sempre dá energia para o filho. Então, você vai usar a mãe para tonificar, tá certo? Então, a mãe, ela gera o fogo, vamos falar que é uma lei de geração, não é isso? A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água e a água gera a madeira, nutre a madeira com a sua água, né? Nutre as plantas com a sua água. Então, eu vou ter essa lei de geração, onde um é mãe do outro. Né? Então, a madeira é mãe do fogo. Então, para eu poder tonificar o fogo, eu tenho que tonificar o elemento madeira. Né? Então, para eu tonificar a terra, eu tenho que tonificar o fogo. Ah, se eu tenho água deficiente, eu vou ter que aumentar o metal para poder aumentar a água. Né? Então, é a mãe tonificando o filho. E nesse caso aqui, eu vou pensar, o pulmão, ele vai tonificar o rim. A importância de você ter respiração, exercícios respiratórios, exercício físico, atividade física, para você ter uma boa energia de pulmão para poder manter o seu rim tonificado, manter a essência. Lembra da essência lá, né, que está armazenada aqui nos rins? Então, eu preciso tonificar o pulmão para poder manter a essência. Então, a importância da atividade física para a manutenção da tua vida, da qualidade da tua vida, preservação da tua essência. Tá certo? E aqui, né, como eu disse, quando eu tonifico um, vai tonificar o outro. A mãe, ela sempre tonifica o filho. Então, se eu tonificar a madeira, por exemplo, eu vou estar aqui tonificando o fogo. Correto? Se eu aumentar a energia da terra, eu vou estar aumentando a energia de metal. Isso vai acontecer com todos eles. Se eu tonificar o fogo, eu tonifico a terra. Se eu tonificar o metal, eu tonifico a água. Se eu tonificar a água, eu tonifico a madeira. Isso é a lei mãe-filho. A relação da mãe para o filho é sempre de tonificação. E o filho, ele sempre cede a mãe. Né? Então aqui, todo mundo é mãe de alguém, todo mundo é filho de alguém. A gente sabe que quando o filho está doente, a mãe fica doente também. Então aqui entra uma relação um pouco inversa. Na verdade, se eu ceder o filho, eu cedo a mãe. Então sempre que a mãe estiver em excesso, eu vou ter que sedar o filho para poder sedar a mãe. Tá certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu tiro a energia de terra, o que vai acontecer? Eu vou tirar a energia do fogo. Né? Então, se eu quero sedar o fogo, eu tenho que fazer quem? Eu tenho que sedar a terra. Ceder a terra, eu cedo o fogo. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Se eu sedar a energia de água, tendo esse princípio, eu vou sedar a mãe dele. E quem é a mãe dele? O metal. Então, se eu sedar a água, eu vou sedar o metal. Então, toda vez que eu quiser tirar energia de metal, eu vou tirar energia da água. Ah, eu estou com o fígado muito alto, agitado, nervoso, ansioso. O que é que tem que fazer para tirar energia
do fígado ou da madeira, eu cedo o filho, ó, mãe e filho. Eu cedo a energia do fogo e isso vai fazer com que a madeira perca energia também. Tá certo? Bom, e temos aí, se eu sedar o fogo, eu vou sedar quem? Como eu disse agora, a madeira. Tá certo? Bom, eu tenho ali Evo Neto, né, onde a água apaga o fogo, é um ciclo de dominância. Sempre vai ter uma ideia de retirar a energia um do outro. Então a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira prende e controla a terra. Eu posso pensar nisso, a contenção de encostas, o leito dos rios, né? E a terra controla a água. Desculpa, aí assim entrando o leito dos rios e tal. Né? A madeira, a terra, né, ela tem a contenção de encostas, né, feita por plantio, tem essa coisa toda. Isso é mais para a gente fazer uma relação para ajudar a gente a lembrar. Né? Então tem essas 5 relações. A água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira prende e controla a terra controla a água. Ok? Isso é relação avô-neto, onde sempre que eu tonificar o avô, eu cedo neto. Eu tenho avô, filho e neto. Não é isso? Ó, mãe, filho. Avô, filho, neto. A relação do avô com o neto, ela vai direto daqui, né? Então, quando eu tonifico um, eu vou imediatamente tirar a energia do outro, vou sedar o outro. Tá certo? Então, o avô sempre tira do neto. Então, nesse caso, se aumenta a energia de água, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a energia de fogo. Você explica, por exemplo, né, o fogo coração. Né? No caso de hipertensão, se você for olhar bem, você não toma um remédio para o coração, você toma um antihipertensivo, ele é um diurético. Então você toma um remédio para o rim, para aumentar a energia do rim, para ele poder chegar e sedar o coração. Ok? Então esse é o avô tirando energia do neto. Em outro exemplo, se eu tonificar a madeira, eu tiro energia do estômago do baço da terra. Você vê que muitas vezes quando você bebe muito, né, passa um pouco mais do ponto, o que acontece? Você perverte, né, a baixa energia de baço e aumenta a energia de estômago, né, que ele funciona como yin yang aqui. Né? Então você perde fome, muito alcoólatra normalmente troca facilmente um prato de comida por uma cachaça, por exemplo, então aumenta a energia de estômago, você perde sua fome, e você perverte a energia de estômago, então você tem ânsia de vômito. Quando bebe muito, te dá aquele distúrbio gástrico, né? Que você vomita, você passa mal, fica enjoado, tá certo? Justamente por essa relação aqui avô-neto. Ok? Então, se eu aumento a energia de metal, por exemplo, eu tiro energia de madeira. Se eu aumentar pulmão, eu seguro o fígado. Não tem aquela história, tá muito nervoso, que a energia de fígado alto, tá nervoso. Respira fundo, que vai melhorar. Né? Então, respira fundo, você aumenta a energia de pulmão, aumenta a energia de metal e vai tirar energia da madeira. Correto? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós ficamos aí com esse quadro que é bem interessante, essa imagem, né? Mostrando todas as relações. A relação mãe-filho e a relação avô-neto aqui no meio. Tá ok? Então, revendo algumas coisas, pensando em todas as relações aí ao mesmo tempo, né? Se eu tonificar a água, eu vou fazer o que lá em meu filho? Eu tonifico o fogo. Desculpa, a madeira. Então, tonifiquei a água, eu tonifiquei a madeira, correto? Então, ó, se eu tonifico a terra, eu tonifico o metal. Certo? Isso na lei mãe filho. Ainda na lei mãe filho, se eu cedo o fogo, eu cedo quem? Eu cedo a mãe do fogo. Quem é a mãe do fogo? A madeira. Então, se eu sedar o pulmão, o metal, eu vou sedar a mãe do metal. Quem é a mãe do metal? A terra. Ok? Bom, pegando agora na linha Vaneto, se eu tonifico a água, eu cedo o fogo. Né? Só ver essa relação direta da seta aqui. Ó. Eu tonifiquei a água, eu vou tirar do fogo. Vendo outro exemplo, se eu aumento a madeira, eu tiro de quem? Ó? Da terra. Ok? E agora, pensando nas duas relações ao mesmo tempo, se eu tonificar a madeira, o que acontece? Eu vou tonificar o fogo e vou também sedar a terra.
Isso acontece ao mesmo tempo. Na verdade, isso aqui serve um pouco para quebrar um pouco uma continuidade disso aqui. Né? Por exemplo, se eu tonifiquei a madeira, eu tonifiquei fogo. Mas se eu aumentei o fogo, eu aumento a terra. Se eu aumentar a terra, aumenta o metal. Isso não pararia nunca. Mas essa lei vaneata, ela faz com que isso se controle. Então, ao mesmo tempo que eu aumento a madeira, eu tiro da terra. Não vai dar oportunidade do fogo aumentar da terra. Tá certo? Então, elas vão sempre acontecer ao mesmo tempo. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Então, se eu tonificar a água, o que vai acontecer na linha mãe-filho? Eu tonifico a madeira. E na linha vaneata, eu tiro do fogo. Ok? E vendo aqui mais um exemplo. Se eu aumento a energia de metal do pulmão, eu aumento a energia da água, do rim. Na linha mãe-filho. E na linha vaneata, eu cedo a madeira. Correto? Bom, já vimos as estações do ano, pensando em cada estação do ano aqui, né, no elemento fogo vou ter o verão, já vimos isso, na terra ficou a canícula, no metal, pulmão, o outono, no inverno, desculpa, na água, né, o inverno, e na madeira, a primavera. A gente vai estar se relacionando principalmente com os órgãos, tá, que seria o coração, o baço, o pulmão, o rim e o fígado. Desculpa ter colocado invertido aqui, tá? Estão todos na mesma posição, isso pode confundir vocês, mas foi um errinho meu aqui, mas tudo bem. Então não vamos estar nos relacionando basicamente com o coração, com o baço, com o pulmão, com o rim e com o fígado. Tá certo? Então o nosso raciocínio vai bater bem em cima do elemento e de cada órgão, que é o principal para o nosso raciocínio. Tá? Bom, se eu pensar numa cor para cada um deles. Bom, inicialmente, no coração vou ter o vermelho. É fácil de relacionar, né? O vermelho do coração, o fogo da paixão, não é isso? Bom, eu sei que alimentos de cor vermelha normalmente são tônicos cardíacos. Você pode ver que a pimenta vermelha, a pimenta malagueta, por exemplo, ela tonifica o coração. Né? Ao contrário da pimenta preta, que trabalha o rim, ó, que trabalha a água e acaba aumentando a energia do coração. Então a pimenta do reino preta, ela acaba sendo mais hipertensiva, né? Então o alimento vermelho tonifica mais o coração. A beterraba e vários alimentos de cor vermelha vão ser benéficos de alguma forma para o coração, tá certo? No elemento terra vou ter amarelo, né? Então a cor amarela ela é benéfica para o elemento terra, né? E às vezes nem tanto também. Na verdade, ela trabalha muito o elemento terra, né? Você pode ver que você não vê ninguém com alergia à verdura, mas você vai ser pessoas com alergia a alimentos de cor amarela, alergia alimentar, tá certo? Então, amarelo que vai trabalhar mais o baço e o estômago. O alimento branco, ele já trabalha mais o pulmão, elemento metal. Né? Você vê que o alho, a cebola, que são brancos e picantes, eles são usados para gripe, né? Então, como remédio para gripe mesmo, porque eles vão aumentar a energia do pulmão, ok? Os elementos de cor preta vão estar relacionados aí com água, né? Você pode pensar na alga do sashimi, né? Que é um alimento de cor preta, tá certo? A casca da berinjela, por exemplo, tá certo? Tem vários alimentos de cor preta, né? E as verduras, de forma geral, o alimento verde, ele vai ser benéfico, harmônico para a madeira. Né? Você vê que todo animal que é vegetariano, então, normalmente é mais calmo, né? Mais tranquilo, é diferente do carnívoro que come carne vermelha, que vai ser mais agitado, vai ter mais fogo, né? Mas porque o vermelho ele taca fogo no coração, né? O verde ele harmoniza a energia de fígado, de madeira, tá certo? Né? Então, assim, for pensar, né, em alimento, é importante para a medicina chinesa você ter alimentos de todas as cores dentro do seu prato. Você vê que na culinária oriental, os alimentos são todos coloridinhos. Você vai ter ali várias cores dentro do mesmo prato. E o alimento ele não pesa. Né? Vamos pensar agora, por exemplo, um sabor para cada um deles. No fogo vou ter o sabor amargo, né, que vai harmonizar o fogo. Na terra, o doce, né? Isso é uma coisa importante também aqui, ó, que o doce ele tonifica o alimento terra. E o baço ele extrai aqui dos alimentos. Lembra disso? Extrai aqui dos alimentos para poder formar chuê, né? Nutrir o corpo inteiro.
Quando eu tenho deficiência de baço, eu tenho necessidade de comer doce. Tá? Então, as pessoas que têm muita necessidade de comer doce, sempre muita vontade de comer doce, isso indica para a gente que ela tem uma deficiência de baço. Ou seja, se eu tonificar o baço dela e melhorar a qualidade da alimentação, essa necessidade de comer doce, ela desaparece. Tá certo? Bom, aqui nós já chegamos a comentar um pouco o alimento picante, né? Eu falei aí do alho e da cebola, que são brancos e picantes, né? Que servem para tonificar o coração. Tá certo? Desculpa, tonificar o pulmão. Eu vou ter o sabor salgado aqui, né? Tonificando o rim, certo? Aí você vê que, ou não tonificando, na verdade, acaba o rim da mesma forma que ele tem a necessidade de sal, né? O sal em excesso faz com que caia a energia dele. Né? Então, por exemplo, as pessoas que têm hipertensão, ela não deve comer sal. Por quê? Porque se cai a energia de rim, o que vai acontecer? O fogo vai acabar subindo, né? O coração acaba subindo e acaba subindo a pressão da pessoa, porque a água tem que segurar o fogo o tempo todo. O fogo, por ser fogo, ele quer subir. A energia dele quer subir o tempo todo. Então, se a água parar de segurar o fogo, o que vai acontecer? O fogo vai disparar lá para cima. Então, eu comendo muito sal, o rim cai a energia dele, ele perde a capacidade de segurar, né, o fogo e o fogo dispara, aumentando a pressão. Tá certo? Bom, eu tenho aqui o sabor azedo e ácido aqui para a madeira. Eu gosto de reforçar o sabor amargo aqui na madeira, porque o sabor amargo ele controla o fogo tanto do coração quanto do fígado. Né? Isso é uma coisa interessante. Às vezes, quando a gente está mal do fígado, a gente toma um café sem açúcar, toma uma carqueja, um boldo, que são bebidas amargas. Tá certo? Então vai ser bem benéfico também para o fígado essa questão aqui do sabor amargo. Tá certo? Se eu pensar assim em abertura em parte do corpo, né? O olhar está relacionado aí ao coração. O coração reage ao nosso emocional, nosso estado mental. Se eu estou mal, né? Se eu estou triste de alguma forma, se eu estou mal mentalmente, né? Isso vai se expressar no olhar. Né? Então você não tem como mentir com os olhos. Tá certo? Então o olhar é a abertura do coração. O estômago e baço, é até bem óbvio, né? A abertura é a boca. Então normalmente os problemas da boca são tratados aqui no estômago e no baço, certo? O nariz, também bem óbvio, está relacionado aqui ao pulmão, que é a abertura para a entrada de ar. E no rim eu tenho os ouvidos, tá certo? Então, olha, na deficiência de rim, que é uma coisa que acontece com a idade, a gente pode pensar no rim como sendo algo relacionado à idade mesmo. Né? Quanto mais idade, menos energia de rim nós temos. Então, vai afetar diretamente os ouvidos. Então, com a idade, a gente fica surdo. Tá certo? Bom, aqui os olhos, né? Que é outra coisa interessante também, né? Os olhos ficam revirados, os olhos ficam vermelhos quando você está nervoso, né? Quando o fogo está alto. Tá certo? Então, ele se expressa, o fígado se expressa muito nos olhos. Né? A pessoa quando está drogada ou quando bebia muito, o fígado foi afetado, os olhos ficam logo vermelhos. Né? E também você pensa assim, poxa, os olhos tem a questão da vista cansada que vai aparecendo com a idade. Com a vista cansada, olha só, o vista cansada, a idade aparece aqui, né? Tem deficiência do rim. Então o rim ele não nutre a madeira, quer dizer, a água não vai nutrir a madeira. Né? Então o rim do rim não nutre o rim do fígado e você não consegue com isso nutrir os olhos. Tá certo? Então com a idade acontece a vista cansada, mas é porque o rim ele não consegue dar a nutrição adequada ao fígado. Tá certo? Eu tenho aqui em parte do corpo também, complementando um pouco essas aberturas, né? O coração ele rege a mente, né? Então meu estado mental, se eu estou agitado, se eu estou ansioso, se eu estou mais debilitado ou não, isso está relacionado aí com o coração, que é o estado mental. Né? A terra, o baço, ele está relacionado aos músculos, mas a nutrição dos músculos e o tônus muscular, tá certo? Então assim, se eu me alimentar bem, eu vou ter músculos fortes, eu vou ter um bom tônus muscular. Então a nutrição dada pelo baço, ela melhora a qualidade dos músculos, ela fortalece os músculos. Então assim, o fisiculturista, por exemplo, ele depende de uma boa alimentação para poder nutrir os músculos dele para poder crescer. Né? Então, se eu me alimentar bem e malhar, eu vou ter músculos mais fortes. Né? A gente fala assim, né, para criança, né? Poxa, come bastante para ficar forte igual o papai. Não é isso, é justamente porque você vai se alimentar e o pulmão e o baço vai nutrir
os músculos. Tem uma diferença da relação dos músculos lá com o fígado e a vesícula, que a gente vai estar vendo já já também. Né? Então, o baço também lida com tecido conjuntivo, ligamentos e tendões. Né? Você vê que numa deficiência de baço, você perde, né, muito a capacidade de manutenção das articulações. Você tem rompimento de ligamento, né? Você tem rompimento de tendões, tá certo? Isso tudo é relacionado à nutrição. Normalmente vamos ver que os tendões é jogado aqui no fígado e na vesícula, né? Mas temos que ver essa questão do tecido conjuntivo. Se eu estou mal alimentado, né, eu vou ter uma fraqueza em todo o meu tecido conjuntivo. Né? Então as lesões elas passam a ser mais sérias. Então se eu tenho só uma tendinite, por exemplo, tudo bem, vai ser o relacionado aqui ao meu fígado, né? Ele que vai estar aí sendo tratado para curar aquela tendinite. Agora, se eu tenho rompimento do tendão, porque o baço cuida da estrutura do corpo, né? Se eu tenho rompimento do ligamento, rompimento do tendão, na verdade, aí mostra que o baço está afetado. Tá certo? Então o baço ele perde a capacidade de manter a estrutura do corpo. Ok? Então, lembrando aqui, ó, dessa relação também dos músculos com o elemento madeira, com o fígado. Só que aqui é estado de tensão muscular. Quando eu fico nervoso, fígado alto é estar nervoso, por exemplo, né? Se eu estou nervoso, o que acontece? Os músculos ficam todos duros, eu fico todo tenso, né? Fico todo retesado, não é isso? Então, essa é a ideia aqui, né? Então, o baço ele cuida da nutrição, da saúde dos músculos, de manter o corpo no seu lugar, né? Todas as estruturas nos seus lugares, tá certo? Então, ele cuida da nutrição, da saúde, enquanto o fígado ele cuida do estado de tensão muscular. Ah, se eu estou muito tenso, estou muito duro, eu vou pensar no fígado. Então, pega uma pessoa que esteja aí toda dura a nível muscular e tal, o que você vai pensar em fazer? A primeira coisa que você vai pensar é dar uma sedada no fígado. Sedando o fígado, tirando uma estagnação de fígado, eu vou conseguir relaxar essa musculatura e a pessoa vai se sentir mais calma, mais tranquila, mais relaxada fisicamente. Né? Então, aí falando dos tendões, né, que estão realmente relacionados aqui, né? Mas aí a tendinite, como eu falei, vai ser tratada aqui no fígado mesmo. Só que se tem rompimento de tendão, tem que pensar na parte alimentar. Então é importante fazer essas relações aqui para a gente não esquecer disso. Tá certo? Bom, a pele está relacionada diretamente ao pulmão. Então qualquer problema de pele, ou problema na pele, alergia cutânea, ou seja o que for, né, dermatites, eu vou tratar basicamente no pulmão. Né? Então, por exemplo, uma coisa que mostra uma deficiência de pulmão é a pele marcar com facilidade, sabe, dermografismo, ou então aquele machucadinho que fica marcada a pele durante muito, muito tempo depois, tá certo? Então, o pulmão, ele rege a pele. Qualquer problema de pele, problema na pele, eu vou sempre ter que pensar no pulmão, né? Ou quem está afetando o pulmão para poder tratar aquela pele ali, tá certo? Bom, o rim rege os ossos, né? Então, quanto mais deficiência de rim eu tenho, quanto menos energia de rim eu tenho, mais fracos são meus ossos. Né? Lembra que o rim é questão da idade. Com a idade a gente perde o quê? Perde massa óssea, vai aparecendo osteopenia, osteoporose. Tá correto? E vamos lá. A nível de nutrição, né? O fogo nutre o pulso e a tez, né? A coloração da pele. É uma forma de você ver a energia do coração e ver através do rosto mesmo, a coloração do rosto. Se o rosto da pessoa era muito vermelho, tem uma tendência à hipertensão. Então, assim, você pode olhar qualquer pessoa que fica com o rosto vermelho o tempo todo, qualquer coisa, qualquer risadinha, ela vai ter uma tendência muito grande a ser hipertensa, se é que já não é. Né? Então, um sinal importante aí que tem que ser visto. Né? E a terra nutre os músculos e os lábios, então a coloração dos lábios a gente vê o nosso estado de nutrição. Né? O pulmão nutre pele e pelos, né? A qualidade da pele, a qualidade dos pelos no corpo, é regido pelo pulmão. O rim rege os ossos e cabelos. Né? Então, como eu falei dos ossos agora há pouco, os cabelos também eles ficam brancos, o cabelo cai com a idade, não é isso? Tá? Justamente fica branco e cai por causa da deficiência da energia do rim. Eu vou ter aqui os tendões e unhas sendo regidos aí pelo fígado. Ok? Bom, espírito, Shen, mente, né? O Shen é o espírito do coração. Então, o meu estado mental é o espírito do coração.
O baço tem o I, que é o pensamento. O baço rege o pensamento, a coordenação de ideias, o meu raciocínio lógico, a capacidade de encadear ideias quando eu leio alguma coisa, de formar um raciocínio, ou simplesmente pensar e vagar o pensamento. Isso está relacionado diretamente ao baço, né? A capacidade de pensar, de raciocinar, principalmente raciocínio lógico aí, né? Então, eu tenho por como alma corpórea, né, que é regido pelo pulmão. A alma corpórea está muito relacionada aos instintos de preservação. Então, até aqueles reflexos, né, de você, alguma coisa vem em cima de você, você coloca rapidamente a sua mão na frente para se proteger, né? Então, assim, isso está relacionado diretamente aí ao pulmão, tá certo? Bom, e o rim, o Z, que é determinação, a força de vontade para perseguir objetivos. Quando eu estou novo, estou cheio de força de vontade, eu vou, caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto e continuo seguindo em frente. Agora, depois de uma certa idade, né, o rim, novamente falando aqui relacionado à idade, eu perco essa força de vontade. Então o velho tende a ser um pouco mais pessimista, já não quero mais fazer isso, eu não estou mais com idade para fazer isso, né? Então eu já começo a jogar mais esse pessimismo como uma forma de eu não estou mais afim de fazer isso. Eu sei que não tenho mais energia de rim para poder me permitir chegar onde eu quero da forma que eu deveria. Tá certo? Então, determinação está aqui. Tá certo? E rum aqui eu tenho a alma etérea, né, que é o do fígado. Então, o espírito do fígado é o rum, que é a alma etérea. Essa alma etérea é que mais se aproxima do nosso conceito de espírito, né? Aquele que você morre e fica vagando por aí. Né? A ideia de você morrer e sair vagando por aí, na verdade, né, ela tem a ideia aqui de você ter um direcionamento na tua vida. E na prática é isso que quer dizer aqui. Né? É assim, o fígado, você pode ser direcionado, apaixonado pelo que faz, ou pode simplesmente não saber exatamente o que fazer. E começa uma coisa, termina, não vai ter aquela força de vontade, aquela determinação da mãe dele, né, que é o rim, de passar para ele aqui, para ele chegar e levar uma coisa até o final. Então ele fala daquelas pessoas que quando não tem a raiz do elemento madeira, no elemento madeira enraizado, elas saem vagando por aí sem destino. Então elas começam com um relacionamento e largam e vão para outro relacionamento, e daqui a pouco largam e vão para outro relacionamento, ou então começam trabalhando com uma coisa, daqui a pouco acham que não é bem aquilo, vai e muda para outra coisa, né, e nunca leva uma coisa até o final, ele não consegue começar e terminar, né, porque falta raiz. Falta raiz para dar essa determinação, esse impulso, né, de levar a coisa até o final, de levar adiante. Tá certo? Bom, na questão do sono, cada um deles vai ter uma relação direta com o sono que ajuda muito realmente no diagnóstico, né, e até uma precisão bem interessante. No coração tem insônia terminal. Todo hipertenso que se preze acorda às 5 horas da manhã e não dorme mais. Né? Quando eu estou muito ansioso, o que acontece? Eu vou acordar muito cedo, né? Justamente pela ansiedade, pelo excesso de coração, e não vou dormir depois de novo. Tá certo? Então, insônia terminal aqui está relacionada ao coração. Você acordar às 5 horas da manhã e ter dificuldade de dormir de novo, ou não dormir mais realmente. Tá certo? Bom, no baço eu vou ter o sono leve. A pessoa vira muito, fica fritando na cama. Imagina você indo dormir muito preocupado. A emoção aqui relacionada à terra é preocupação. Né? Você vai ficar ali preocupado e dorme, vira para um lado e vira para o outro, e sonha com o seu problema e acorda de novo e fica naquela. Você tem a sensação de que não dormiu. O sono fica muito superficial. Tá certo? Você vira muito durante a noite. No pulmão, como uma deficiência, tem excesso de sono. Né? Então a pessoa vai dormir o dia inteiro, sabe? A pessoa quando está deprimida quer ficar na cama o tempo todo, não quer fazer nada, né? Bem o estado depressivo realmente aí do coração, tá certo? Desculpa, do pulmão. Né? Então a deficiência de pulmão faz você sentir muito sono, né? Você querer dormir muito. No rim eu tenho insônia verdadeira, né? Aquela que você literalmente não pisca o olho, você realmente não dorme. Tá certo? Então, uma emoção relacionada ao rim é medo, por exemplo. Né? Se você está aí com uma pedra pode rolar sobre a minha casa de noite, você não vai dormir, depois eu penso nisso. Não, você não vai conseguir dormir. Qualquer coisa que te traga uma sensação de medo te tira completamente o sono. Tá certo?
E aqui a insônia inicial relacionada aí ao fígado da madeira. Mas aí tem uma coisa interessante, né? Que é uma diferençazinha que é importante aqui relacionada à madeira. Ele vai ter essa relação de 3 horas da manhã, isso é um fato. Né? Mas a gente fala em insônia inicial. Mas eu tenho uma questão de horário. Então, por exemplo, se o elemento madeira, ele vai reger das 11 da noite até às 3 horas da manhã. Então, de 11 a 1 eu tenho vesícula biliar e de 1 às 3 eu tenho fígado regendo. Então, desde as 11 horas da noite, eu vou ter já essa relação. Então, se eu vou dormir antes das 11 horas da noite, vou dormir lá para as 9h30, 10 horas, eu vou dormir rápido, não vou ter dificuldade de dormir. Só que eu vou acordar entre 1 e 3 horas da manhã e só vou conseguir dormir depois das 3. Então, você vai ter essa insônia relacionada entre 1 e 3 horas da manhã. Você, se for dormir cedo, você dorme rápido, acorda entre 1 e 3 da manhã e depois não dorme mais. Ou só depois das 3 horas. Se você vai dormir lá para as 11 horas da noite, ou depois das 11, você só vai conseguir pegar no sono entre 1 e 3 horas da manhã, ou depois das 3. Aí que entra a insônia inicial. Se você vai dormir depois das 11 horas da noite. Tá certo? Então, você vai deitar e vai ficar fritando na cama, vai ficar ali de 11 até 1, 2, 3 horas da manhã até conseguir pegar no sono. Essa é a insônia relacionada aí ao fígado, tá certo? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da insônia na prática clínica diária. Por quê? Né? Acontece muito a pessoa chegar e falar, não dormi a noite inteira. Né? E realmente, às vezes ela tem excesso de madeira, né? Excesso de fígado, excesso de coração. Ela só foi dormir depois das 3 horas da manhã, acordou às 5. Vai dizer que não dormiu a noite inteira. Ela dormiu um pedacinho, não dormiu. Ou então ela ficou fritando na cama o tempo todo. Né? Deficiência de índio do coração também, você fica ali, você não consegue aprofundar o sono. Então são várias situações em que a pessoa ela vai relatar para você que não dormiu nada, literalmente nada, né? E que pode te enganar, você achando que está relacionado ao rim, mas na verdade vai ser relacionado ao fígado, vai ser relacionado ao coração, algum outro órgão desses. Né? Tem uma forma de a gente conseguir saber. Pergunta para a pessoa se ela ficou na cama. Ninguém consegue ficar estatelado na cama lá, né, de 11 horas da noite até as 7 horas da manhã, na hora de levantar. Quem tem insônia verdadeira mesmo não fica na cama. Ela levanta para ver televisão, vai arrumar casa, vai fazer alguma coisa. Agora, ficar deitado na cama, ninguém com insônia verdadeira fica. Então, se ela falar, não, eu levanto da cama, não fico na cama, realmente você pode pensar no rim. Agora, se ela ficou na cama, né, ela pode ter relação com algum dos outros órgãos, e aí tem que avaliar direitinho como é essa relação, né? Como é que é isso aqui, né? O que realmente aconteceu? Ela custou a pegar no sono, ela ficou fritando na cama, teve sono leve, né? Então ela foi dormir muito tarde, acordou muito cedo. Como é que foi isso? Tá? Então é importante ver direitinho realmente como é essa relação para poder ter um diagnóstico mais preciso, que isso engana muito, tá certo? Com relação ao amor, né? O coração ele nos dá a capacidade de pensar a nossa vida e planejar a nossa vida. Né? Então aqui você tem realmente, assim, os atos são atos realmente sentidos, pensados, decididos com o coração. Então quando você forma algum laço relacionado ao coração, né, com a energia do coração, os laços são significativos. Então aqui entra o amor verdadeiro. E mais ainda o amor impessoal. Eu não tenho que amar alguém ou alguma coisa. Eu posso amar minha vida simplesmente, amar a cidade que eu vivo, amar o meu país, amar o mundo, né? Amar simplesmente a ideia de eu estar vivo, né? De estar aqui com vocês e tal. Né? Então isso é a energia do coração. Né? O coração te dá essa capacidade desse amor puro, esse amor impessoal, né? Esse amor né? Mais profundo e significativo realmente. Né? Aqui no elemento terra, eu já tenho lá o amor de mãe, o amor nutridor da mãe. A mãe alimenta o filho, né? Da terra que vinha o nosso alimento. Então aqui é o amor de mãe, o amor nutridor. Só que tem muito distúrbio de terra que tem a possessividade. Né? Então aquela pessoa acha que quer dominar o outro, quer dominar a vida do outro o tempo todo. Até com relação ao dinheiro, né? Elemento terra, se for olhar em outras origens, tem relacionado aí com o naipe de ouros, né, que é o dinheiro. Né? Então, a pessoa com deficiência de terra, ela tende a controlar a pessoa com o dinheiro dela. Ela esquece de dar o amor, né, e acha que o dinheiro
pode controlar. Então, poxa, não sei o que você quer mais, né? Eu te dou tudo, sei tudo, mas esquece que o amor é mais importante para o elemento terra. É o amor que nutre o elemento terra. O amor alimenta o contato, o colo de mãe, né? A mãe amamentar a criança no peito, isso é super importante para formar esse elemento terra da criança. No pulmão, ele, por ter relação com a pele, então ele é aquele amor mais pegajoso, né? Que a pessoa tem que estar em contato o tempo todo, agarradinha, abraçadinha, sempre em contato. Senta no sofá, tem que estar ali um coladinho com o outro, fazendo carinho o tempo todo, andando na rua, tem que estar abraçadinho. Isso é da deficiência de pulmão, né? Então, quem tem o pulmão deficiente tem essa carência, precisa desse contato físico de pele o tempo todo. Já o rim é aquele que você ama o outro mais que a própria vida. Você coloca a sua vida no outro. Né? Isso é perigoso porque, assim, a pessoa, quando perde o outro, ela perde a razão de viver. Né? Então, muitas vezes, a pessoa tenta suicídio mesmo. É muito comum, né, quando a pessoa tem essa deficiência de rim, né, e ela perde outra pessoa, ela vai achar que, sabe, que a vida dela não tem sentido mais, ela perde totalmente sentido, porque ela colocou a vida dela, vamos lembrar que o rim aqui é a essência, que é a tua vida, né? Ela colocou a vida dela no relacionamento. O relacionamento vai embora, ela perde a razão de viver. A vida dela literalmente foi embora. Né? E ama mais do que a própria vida, tanto que muitas vezes tira ou pensa tirar a própria vida quando perde o relacionamento. Né? E no fígado é o paixão, né? O fogo da madeira, a madeira pega fogo e queima e acaba rápido. Né? Então aquela paixão, fogo de palha, aquele que está sempre apaixonado pelo outro, mas tem dificuldade de criar laço significativo. Né? E termina o relacionamento com muita rapidez, né? Tá sempre apaixonado, né? E desapaixona muito rápido. Então tá apaixonado por uma menina e de repente vai desapaixona, já apaixonou por outra, já esquece aquela que estava antes, daqui a pouco já apaixona por outra também, né? É meio complicado isso. Então isso está relacionado aí ao fígado. Né? Então você tem que trabalhar o yin do fígado, enraizar essa madeira para a pessoa poder criar raiz, né? Criar raiz e realmente poder passar uma energia mais harmônica para o coração, né? Parar de ficar pegando fogo e queimar a madeira toda, né? Então passa uma relação mais harmônica e criar um amor verdadeiro. Então essa madeira precisa ser enraizada, ela precisa de yin, precisa ser harmonizada, tá certo? Para a pessoa poder se equilibrar e achar um rumo na vida dela, ok? Bom, clima perverso aqui seria, no caso do coração, né, seria o calor, né? O calor agride o coração, ele é ruim para o coração. O clima muito úmido é ruim para o elemento terra, né, para o baço, para o estômago. O clima muito seco ele já afeta o pulmão, né? O frio demais já afeta o rim e o clima muito ventoso afeta o fígado, tá certo? Aí veio uma coisa interessante, ilustrando de um deles, por exemplo, né, o fígado está relacionado ao estado de tensão muscular. Então, no vento, você às vezes tem uma contratura muscular, né, quando tem o fígado deficiente, ou o fígado, né, deficiente só, né, e desarmonizado, você vai ser mais facilmente agredido pelo vento. Né? E normalmente as pessoas que têm o fígado alto, elas têm aversão a vento, elas não gostam de pegar vento no rosto, né, não gostam de vento mesmo. Né, porque o vento agride, o vento ele entra com um fator patógeno aqui e gera muitas vezes contratura, principalmente na parte mais alta do corpo, que é o pescoço, né, gerando torcicolo, essa coisa toda. Tá certo? Bom, a expressão do coração, o riso, quem tem muita energia de coração normalmente ri muito, aquela pessoa que sempre aparenta muita alegria, está sempre rindo, sempre contando piada, sempre brincando, né? E a expressão do baço é o canto, né? Do pulmão, o soluço, o lamento, né? O choro, aquela pessoa que fala chorando o tempo todo, sabe? É bem uma relação, né? do pulmão aqui, né? Do elemento metal. Né? Da água, eu vou ter o gemido, a pessoa geme, é como se fosse medo. A pessoa que fala gemendo, sabe? Assim como se tivesse medo das coisas, né? Então, o gemido é a expressão do medo, a expressão do rim. E o grito, né? Quem está com raiva grita, grita mesmo, sabe? Ninguém está com raiva, estou morrendo de raiva. Não, você fala, grita mesmo que está com raiva. Né? Então, o grito é a expressão do coração aí. Desculpa, é a expressão do fígado aí. Tá ok? Bom, emoção relacionada a cada um deles. Eu vou ter alegria e ansiedade aqui no coração. Né? Então, a emoção relacionada ao coração é alegria.
né? Só que a alegria, quando está excessiva, ela vira, né, uma ansiedadezinha. A ansiedade, quando está excessiva, ela vira euforia, né? Então, essas emoções, elas agridem o coração, tá certo? Bom, isso não é certo do coração. Agora, na deficiência do coração, eu vou ter apatia. A gente pode pensar o seguinte: a emoção nasce no coração, tá certo? Então, quando você tem muita energia de coração, você tem emoção demais. Na verdade, é tudo muito intenso. Na prática, você vai ter uma exacerbação de todas as outras emoções, positivas e negativas. Tá certo? Uma das expressões vai ser sempre alegria, né, ansiedade, a pessoa, né, naquele estado o tempo todo. E a deficiência do coração te traz apatia. Ou seja, você literalmente não sente nada. Você não sente alegria, não sente tristeza, não sente raiva. A vida passa sem emoção. Né? Isso é a apatia que está relacionado aí à deficiência de coração. O passo rege o pensamento, né? A capacidade de pensar, de raciocinar ideias, né? Então, a preocupação é a emoção relacionada ao coração. Né? Agora, se eu me preocupo demais com alguma coisa ou com alguém, o que acontece? Isso vira obsessão. Né? Então, o pensamento obsessivo, eu não consigo tirar uma situação da cabeça, não consigo tirar alguém da cabeça, tem que tratar aqui, ó, no baço. Tá certo? O baço ele cuida do raciocínio lógico, do encadeamento de ideias, eu conseguir construir uma linha de raciocínio quando estou estudando, quando estou lendo alguma coisa. Né? Então, esse encadeamento de ideias ele é dado realmente pelo baço. Né? E o baço ele dá a nossa imagem corporal. Aí é uma coisa importante, no caso dos casos de anorexia, a pessoa tem aquela obsessão por magreza, né? Então, como ela perde a imagem corporal pela deficiência de baço, né? Se alimenta mal, ela não come, né? Então, por ela se alimentar mal, ela perde a noção de imagem corporal dela. E a única coisa que vem para ela é a imagem da obsessão dela, que no caso aqui é a magreza. Então ela vai se olhar pele e osso no espelho e vai dizer, não, esse osso está muito gordo, ele tem que emagrecer. Ela vai sempre se achar gorda, porque é o motivo da obsessão dela. Então, para poder tirar uma pessoa de um quadro de anorexia, ele tem que tonificar muito o baço. Muito baço. Então, você tonifica o baço com moxa, com costela de ônibus, com agulha, o que quiser. Mas tonifica o baço. Uma vez que ela não se alimenta direito, uma forma, às vezes, de você conseguir, né, trabalhar um pouco isso, é dar alguns suplementos alimentares para ela, dizendo que são para emagrecer. Né? Essa é uma coisa bem interessante. Você toma isso aqui, que esse aqui é usado como suplemento para emagrecimento, e ela acaba tomando e vai dar uma nutrida mais no baço também, e já somada aí com o tratamento e com o estímulo que se der para danificar o baço, vem uma noção de imagem corporal dela, consegue se enxergar naquilo, e você consegue tirar a pessoa do quadro com mais facilidade. Tá certo? Mas é importante pensar isso. Né? Não adianta você falar para ela que ela está muito magra, que está esquelética, pele e osso, porque ela não consegue enxergar isso. A imagem que ela vai ver é a imagem da obsessão dela. Você só vai conseguir tirar ela desse quadro realmente tonificando o baço dela aqui. Tá certo? Bom, o pulmão né, está relacionado aí à vontade de se relacionar. Né? Você estufa o peito e quer se relacionar com as pessoas. Né? Então, você vê uma pessoa que peito todo estufado assim, ela vai estar aí querendo se relacionar com todo mundo, querendo arrumar briga, confusão, né? Então, e isso que dá coragem, né? Então, assim, você enche o peito para ter coragem, né? Então, ó, agora eu vou, né? Você enche o peito e tem coragem de fazer alguma coisa, você vai lá e faz, tá certo? Então, a emoção relacionada ao coração aqui é a coragem, tá certo? Né? O pulmão dá essa necessidade, essa vontade de se relacionar. Isso no excesso, na deficiência, né? É a tristeza, a melancolia, você fica triste, fica choroso. Né? Na época do romantismo, que todo mundo sofria a perda da mulher amada, né? Era todo mundo deprimido, né? Tinha muita depressão, né? E muito tuberculoso, né? Tuberculoso direto, você pode ver aí nos poetas de antigamente, tudo tuberculoso, né? Então, fica essa questão do pulmão, né? O pulmão é um órgão de relacionamento. Ele é o último órgão a amadurecer. Né? Por ser o último órgão a amadurecer, ele que diz pra gente, olha, você pode sair dentro da barriga da sua mãe e vai se relacionar com as pessoas aí fora. Vai se relacionar com o mundão aí fora. Tá certo? Então ele é um órgão de relacionamento. Quem tem boa energia de pulmão se relaciona bem com as pessoas, se relaciona bem com a vida, com tudo. Quem tem pouca energia de pulmão tende a ser mais tímido, mais depressivo,
né, tende a chorar em casa, né, sem motivo, sozinho e tal, tá bom? Né, então, assim, essa tristeza relacionada ao coração é tristeza com vontade de isolamento, né? Então, a pessoa que tem deficiência de pulmão, ela sempre se tranca no quarto dela e chora sozinha. Não é aquela pessoa que normalmente tem poucos amigos. O lema é antes só do que mal acompanhado, né? Então, a tendência dessas pessoas é, às vezes, procurar também trabalhos por trás do computador ou nada que vá se relacionar com pessoas, né? Essa é a tendência. Então, quando você tonifica o pulmão da pessoa, você até muda também esse direcionamento dela de escolhas de vida, né? Ela passa a ser mais comunicativa, passa a enfrentar mais problemas, passa a ter mais coragem de enfrentar as pessoas, o público, né? De falar em público, dar palestra, dar aula, essa coisa toda. Né? Então, se alguém tem dificuldade disso, eu trato justamente tonificando o pulmão dela. Tá certo? A emoção relacionada ao rim é medo, insegurança. Né? Se eu tenho deficiência de rim, eu vou ter a sensação de medo. Né? Se eu passo por alguma questão que me gere medo, eu tenho deficiência de energia de rim. Tá? Então, se eu estou num momento de insegurança muito grande, isso também gera uma deficiência da minha energia de rim. Tá ok? Né? E, lógico, na deficiência, né, o excesso aqui, eu vou ter determinação, vou ter força de vontade, não é excesso, a boa energia de rim, né? Vou ser uma pessoa determinada, vou ter uma boa vontade muito grande, uma boa determinação de fazer as coisas. Tá certo? Então, o medo, ele paralisa, ele te cristaliza e te gera paralisia, né? Você simplesmente não faz. Se eu tô com medo, eu fico paradinho aqui, não consigo nem me mover. Tá certo? Isso normalmente é diretamente relacionado à energia de rim. Você vê que muitas vezes o idoso ele tem medo das coisas. O idoso tem depressão. Se eu perco energia de rim, eu perco energia de quem? Do pulmão. Se eu perder energia de pulmão, o que vai reger? Tristeza. Ok? Bom, o fígado rege a nossa agressividade, que é uma coisa boa também, né? Eu preciso ser agressivo, né? Se eu não tiver agressividade, eu me levanto da cama de manhã quando estou com sono, né? Eu tenho que ter agressividade até para falar para alguém que eu gosto dela, senão eu fico naquela, falo, não falo, falo, não falo, não é isso? A agressividade ela é importante, né? E mais a emoção que mais prevalece é a raiva, né? A ira. Quando ela sobe muita energia de fígado, eu fico irritado, fico nervoso, tá certo? E quem tem excesso de fígado também é criativo. Né? Uma coisa interessante, muita gente se droga, né? Muito artista se droga para poder aumentar a criatividade. A droga vai afetar o fígado, vai aumentar a energia de fígado, ele fica mais instável emocionalmente, né? E aumenta a criatividade dele. Então é muito comum, né, o uso de drogas e álcool, né, no meio artístico por causa disso, porque ele aumenta muito a criatividade. O fígado gera também, ele está relacionado também à impulsividade. Né? Você agir por impulso, você agir sem pensar. Você chega lá e faz, não pensa. Quando a gente está com raiva, a gente não pensa no que está fazendo, não pensa nada disso. Você vai lá e faz, simplesmente você age pela raiva, só que depois você se arrepende, né? E poxa, então por isso que a gente não deve nunca tomar decisão quando está com raiva, né? Porque você vai agir com impulso, aí depois de feito, está feito. Aí não dá mais para voltar atrás. Né? Então quando a gente está com raiva, por mais lógica que seja, né, a situação, por mais que tudo faça sentido você tomar aquela atitude, não tome, porque 90% das vezes você vai se arrepender depois. Né? Você literalmente não vai pensar no que fazer. Ó. Quando o fígado está muito alto, quando eu estou com muita raiva, eu não consigo pensar, o baço cai e é no baço que eu penso. Então a raiva me elimina a capacidade do pensamento. Eu não consigo pensar quando estou com raiva. E ajo no impulso e as atitudes que eu tomo realmente são para eliminar o problema e não é muito a decisão correta muitas vezes, tá certo? Aqui entra o instinto de preservação. Né? Na verdade, eu vou sair de uma situação, vou tomar a decisão para sair de uma situação. Vamos lembrar que o Hulk era verde, né, de raiva. Quando ele ficava com raiva, ele ficava verde, crescia a musculatura dele, ficava todo forte, né? Todo duro, todo grandão. E o que ele fazia? Né, ele ia lá, dava um safanão em todo mundo, ele não matava ninguém. Ele queria sair da situação. Então ele saía da situação, salvava a menininha dele lá, fugia, ia lá, depois se transformava num lugar mais calmo. Né, o Hulk é uma expressão bem clara aqui disso, desse elemento madeira. Né? Tá ok? Bom, se pensar na tomada de decisão, eu tenho dois órgãos que são
sim, decisivo na questão da tomada de decisão. Né? A vesícula biliar, você decide sem pensar, como a gente estava falando agora, né? Com relação ao fígado. Né? Você tem que decidir, se eu tenho que ir para cá ou para cá, eu tenho que decidir, tá, eu vou para cá. Por quê? Eu não sei, porque eu decidi, pronto. Você vai, decide, vai lá e faz. Tá certo? Você está agindo em impulso, como a gente estava vendo agora ali. Né? Então, na vesícula, você tonifica a vesícula quando você já sabe o que fazer. Tá certo? Se a pessoa não sabe o que fazer, ela vai querer se livrar do problema e nem sempre é a decisão mais correta. Né? Então, não é bom você pensar, chegar e tonificar a vesícula de quem ainda não sabe o que vai fazer. Se a pessoa está em crise no casamento, então ela vai terminar. Ela vai terminar porque vai achar que é o melhor problema. Vai eliminar o que está causando o problema dela. Né? E depois vai se arrepender de terminar o relacionamento, terminar o casamento, o que for, né? Porque, sabe, não vai ter pensado que não, o momento que a gente está passando, podia rever isso, de repente uma viagem, deixa acabar esse período tenso que a gente já está, a gente volta ao normal, mas não. Né? A pessoa, o outro passa a ser um problema para ela e se você planifica a vesícula aqui, ela acaba terminando o relacionamento se ela estiver em crise. Tá certo? E já a diferença do coração do intestino delgado, né, que é a decisão pensada. O intestino delgado, da mesma forma que ele separa, né, no processo digestivo que presta ou que não presta para o organismo, você também toma decisões baseadas no que é melhor para a tua vida e o que não é melhor para a tua vida. Né? Então você tem a condição emocional, a condição mental do coração para tomar uma decisão, né, realmente pensada, importante, que vai fazer realmente sentido. Né? Então, você tonifica a vesícula biliar quando a pessoa já sabe o que quer fazer. Tá certo? Quando a pessoa não sabe o que quer fazer, a gente tonifica o intestino delgado. Harmoniza o coração, tonifica o intestino delgado para poder tomar a decisão correta, a melhor decisão para a vida dela. Bom, os órgãos relacionados à memória aqui, eu vou ter o rim relacionado à memória recente. Né? Você vê que com a idade a pessoa perde a memória recente. Então ela vai esquecer que falou contigo agora há pouco, vai repetir aquilo, daqui a pouco está repetindo de novo. Né? Então é a perda da memória recente aí do rim. Né? E com a perda da memória recente, né, exacerba a memória emocional antiga. Né? Então a pessoa vai perder, vai esquecer o que falou há 10 minutos, mas vai lembrar da história de vida dela lá de quando ela era mais nova. Tudo que foi significativo na vida dela, né, ela vai falar mais, vai lembrar. Você vê que ela perde energia de rim e vai aumentar a energia de coração. Aumentou a energia de coração, né, vem toda a carga emocional do passado, ela vai ficar mais falante. Né? Você vê que a idade a pessoa fala mais e conta mais histórias de vida. Né? Então é a memória emocional antiga relacionada aqui ao coração. E no baço eu vou ter, né, a memória para estudos e trabalho. Né? Então se eu tenho uma mesa e sei onde está cada papelzinho que está na mesa, meu baço está bom. Agora se eu estou me perdendo o tempo todo, nunca sei onde está nada, né, é sinal de que o meu baço está mal. Né? Sabe aquela história de você ler, você vai lendo um texto e de repente no meio você já não sabe o que você está lendo mais, e de repente você tem que voltar lá para cima, ou mas de que esse cara está falando aqui mesmo, você tem que estar toda hora voltando. Isso é o baço. Né? Quando o baço está mal, você não consegue organizar as ideias, você não consegue construir um raciocínio. Né? Então, quando o baço está bom, você constrói um raciocínio, né? E consegue ter uma boa memória, gravar muito bem aquilo ali né, e usar aquilo no seu dia a dia. Então, essa organização, essa estrutura criada a partir do mental é dada pelo baço. Então, aquela memória relacionada a estudos e trabalho. Sexualidade, né? Eu tenho rim relacionado à libido, então a vontade de sexo está relacionada à energia de rim. Se a pessoa tem pouca energia de rim, ela perde essa questão da sexualidade, da libido. Né? Você vê que com a idade, o que acontece? Com a idade a pessoa perde a libido. Quanto mais idade tem, né, já o sexo passa a não ser importante, porque já não tem mais aquela vontade. Né? E a potência sexual está relacionada diretamente ao fígado. Né? O fígado ele armazena o sangue, né, o excedente, ele armazena o sangue e distribui para o corpo de acordo com a necessidade. Né? Então ele que vai mandar o sangue também para a genitália para poder ter a ereção. Tá certo? Aí assim, a gente tem uma outra questão também. Muita gente vai falar não, que a libido vai estar relacionado aqui ao fígado. Realmente, poxa, se eu tenho uma potência, né, baixa, se eu tenho pouca emissão de sangue lá para a genitália, sabe, o negócio não subiu, eu também não vou ter vontade de muita coisa, entendeu? E da mesma forma, muita gente vai falar que a potência sexual está ligada ao rim,
né? Isso também faz algum sentido. À medida que você não tem vontade, vai subir o quê, né? Então, a libido muitas vezes vai estar relacionada. Então, eu tenho que sempre analisar os dois. Mas diretamente o rim relacionado à libido e o fígado relacionado aqui à potência sexual. Ok? Bom, aí vamos lembrar sempre do aporte sanguíneo da alimentação trazido pelo baço. Então, o baço extrai o que do alimento que vai realmente formar sangue. Eu coloco isso aqui porque na maioria das vezes que a pessoa tem a potência sexual deficiente, né, ela tem normalmente uma má alimentação. Eu sempre tratei muito homens de meia idade, entre 45 e 55 anos, com uma potência sexual, né, assim, não satisfatória, reclama que o pênis não fica totalmente rígido. Isso normalmente é falta de aporte sanguíneo. Então a gente tonifica o sangue da pessoa, melhora o baço, ela melhora, né, melhora a alimentação, né, ela melhora essa potência sexual. Né? Então você consegue mandar mais sangue para a genitália e ter uma ereção mais consistente. Tá? Então é importante nesse distúrbio de sexualidade também você ver como está a alimentação da pessoa. Tá certo? Tem lógico a tranquilidade mental, né? Se eu estou muito ansioso, às vezes eu perco a potência, eu vou ter ejaculação precoce e por aí vai. Né? Então o nosso estado mental também afeta aí a sexualidade. Bom, relação com o sangue. Lembrando que o baço extrai dos alimentos para formar sangue. A gente pensa nele como o principal órgão para a formação de sangue. O fígado ele armazena e distribui o sangue. Tá certo? De acordo com a necessidade do corpo. Né? Então, pessoa de sangue em algum lugar, né? Ele vai e manda para aquele lugar. Você vê que à noite, principalmente, né? Ele recolhe o excedente de sangue no corpo. Tem pouco sangue circulando no corpo. Porque eu estou lá parado, estou deitado, não preciso me movimentar. Eu acordo de manhã, estou todo duro, né? Então eu começo a movimentar. Opa, eu preciso de sangue no músculo. Aí o fígado vai e manda esse sangue para poder o músculo ter a função dele, relaxar e por aí vai. Tá certo? Então o baço extrai aquele alimento para formar o sangue. E o fígado ele armazena e distribui esse sangue de acordo com a necessidade do corpo. Não, no coração, o sangue é formado no coração. A gente pode dizer que o sangue impulsiona, o coração ele movimenta e impulsiona o sangue através da batida do coração. Não é isso? E o rim, ele forma o sangue do coração, no coração do que original. Né? Lembrando daquela tabelinha lá de formação de sangue, né? Então, para baixo, extrai do alimento, isso vai para o pulmão, né? O pulmão ele vai para o coração, onde ele é formado por ação do que original. Né? Você tem informação do sangue lá. Então, aquele alimento, né? Ele vai percorrer todo esse trajeto até ser formado lá no coração por ação do que original, por ação da energia do rim. Né? Então, cada um vai ter uma função aqui. Né? Então, a gente pode falar normalmente que o coração ele movimenta e impulsiona o sangue, mas quem faz o sangue chegar na pontinha dos dedos é o pulmão. O pulmão ele cuida da circulação para extremidades, a circulação nas extremidades do corpo. Isso é o pulmão quem dá, é o pulmão quem traz para a gente. Tá certo? Então, você vê que o fumante ele tende a ter vasopatia periférica, faz necrose periférica de dedos, de mãos, de pés. Tá certo? Se eu tenho a mão muito fria, normalmente, né, aquela mãos e pés frios, é o sangue que não está chegando na extremidade. Isso normalmente está relacionado aí à deficiência de pulmão. Então, pessoas que têm deficiência de pulmão tendem a ter mãos e pés frios também. Ok? Bom, ampliando um pouquinho mais a visão relacionada aí a esses 5 elementos, né? Tem essa tabelinha aqui que vai só para ajudar, isso tem no material de vocês, né? Lá na parte lá né, do material de trilha de base, né? Em que você vai conseguir achar e localizar o ponto. Então, por exemplo, o ponto madeira do coração. Tem aqui a coralinha do coração e o ponto madeira C9. Quem é o ponto metal do baço? O B da baço está aqui e o metal está aqui, então o BP5. Tá, isso aqui é mais para ajudar vocês a se achar nessa questão aí dos pontos. Né? Não é importante agora, vocês vão aprender isso tudo mais à frente. Tá? Mas vocês começaram a brincar aí. Né? Eu fiz isso aqui, né, para mostrar o quê? Né? Que, por exemplo, o coração ele vai ter pontos relacionados a fogo, terra, metal, água e madeira. O baço vai ter pontos relacionados a fogo, terra, metal, água e madeira. Quer dizer, cada um deles vai ter pontos relacionados a esses elementos, que na verdade são seus pontos de tonificação, de sedação e de supressão. Dos pontos que a gente vai usar efetivamente para tonificar ou sedar cada um dos elementos.
Então, por exemplo, eu chamo o ponto de controle o ponto do próprio elemento. Então, o coração eu vou ter o ponto de controle, o ponto fogo. No baço eu vou ter o baço é terra, o ponto de controle vai ser o ponto terra. No pulmão, o ponto metal. No rim, o ponto água. E no fígado, que é madeira, vai ser o ponto madeira. Tá certo? É o principal ponto. Bom, o ponto de tonificação vai ser justamente quem está antes, né? Então, por exemplo, aqui é fogo. Quem tonifica fogo? Madeira. Então, o ponto madeira do coração é o ponto de tonificação. Se você for procurar naquela tabelinha lá, vai ser o ponto C9, que fica aqui. É o ponto de tonificação. O C9 é o ponto de tonificação do coração. Tá certo? Fica aqui no númerozinho do dedo. Ok? Então, quem vai ser o ponto de tonificação do baço, por exemplo? Vai ser, ó, o baço é terra. Quem tonifica a terra? Quem é a mãe da terra? Fogo. Então, ponto fogo vai ser o ponto de tonificação do baço. Né? Assim como a terra tonifica o metal, então o ponto de tonificação do pulmão é terra. O ponto de tonificação do rim é o ponto metal. O ponto de tonificação do fígado vai ser o ponto água. Correto? O ponto de sedação. No ponto de sedação do coração, eu vou ter ali, ó, o filho não seda a mãe. Se eu sedar, para sedar o fogo aqui, eu tenho que sedar quem? Eu tenho que sedar o filho dele, que é a terra. Então, se eu sedar a terra, eu cedo o fogo. Então, o ponto de sedação vai ser o ponto terra. Se eu procurar aquela tabelinha, vai ser o ponto 7 do coração. Bem aqui. Tem até um cristalzinho radiônico aqui no meu. Tá? Então, ponto terra, ponto de sedação do coração. Quem vai ser o ponto de sedação do baço, por exemplo? Então, ó, quem é o filho do baço? Para sedar o baço, para sedar a terra, eu tenho que sedar o filho, que é metal. Então, o ponto metal é o ponto de sedação do baço. Assim como o ponto água é o ponto de sedação do pulmão, o ponto madeira é o ponto de sedação do rim e o ponto fogo é o ponto de sedação do coração, do fígado. Desculpa. Ok? Eu vou ter também o ponto de supressão, que é o ponto avô, que ele vai auxiliar a sedação. Ele vai auxiliar na sedação. Né? Então, por exemplo, para sedar alguém, eu cedo o filho e tonifico o avô. Não, se eu sedar o filho, eu cedo o fogo. Se eu tonificar o avô, a água, eu vou sedar o fogo também. Então, é o ponto que vai auxiliar a sedação. Sempre que eu quero sedar alguém, eu penso primeiro no filho e penso segundo no avô. Tá certo? Bom, vendo dessa forma, quem vai ser o ponto de supressão, o ponto avô, no caso do baço? Então, ó, se eu aumento a energia de madeira, eu tiro do coração. Desculpa, eu tiro. Esse Czinho me confunde aqui, né? Eu tiro do baço. Né? Então, ó, para sedar o baço, eu cedo o ponto metal e tonifico o ponto madeira. Aí aqui no metal, para sedar metal, eu cedo o ponto filho, que é o ponto água, e tonifico o ponto avô, que é o ponto fogo. Né? Aqui no rim, o ponto avô, ponto de pressão, vai ser o ponto terra. E aqui no fígado vai ser o ponto metal. Tá certo? Então, ó, eu quero sedar fígado. Para tonificar o fígado, vamos rever aqui. Para tonificar o fígado, tonifico o ponto água, que é o F8. Vou lá na tabelinha F8. Tonifiquei F8, eu estou tonificando o fígado. Ó. Tonifiquei a água, eu tonifico a madeira. Se eu quero sedar o fígado, o que eu faço? Eu cedo o ponto fogo, que é o F2, e tonifico o ponto avô, que vai tirar do neto, que é o F4. Tá certo? Então, isso é só a forma de eu estar trabalhando com esses 5 elementos. Né? Nível de tonificação e sedação. Vocês vão ver lá naquela tabelinha de vocês, né, como está fazendo isso exatamente, né, para ver quais são os pontos e tal. Vocês começaram a brincar com essa história aí. Tá certo? Então, por exemplo, dentro disso que eu falei, se eu quero tonificar o pulmão, eu vou tonificar o ponto terra, que é o ponto de tonificação dele. Correto? E aqui o que acontece? Né? Uma vez que eu tenho esses pontos de controle, né, esse ponto de controle vai servir como um reservatório geral de energia. Né? Como se fosse o registro geral da água. Vamos pensar na água de uma casa. Né? Eu tenho uma torneirinha aqui na sala, tenho uma torneirinha no jardim, tenho uma torneirinha lá na área de serviço, mas eu tenho aqui o registro geral
registro geral dessa água da casa, que é que vai garantir que a água vai chegar em tudo que é canto. Cada um deles vai ter esse registro geral. Então, no caso aqui, se eu tonifiquei o pulmão, né, eu tonifiquei a terra do pulmão, quem vai me garantir a chegada dessa terra é o elemento, é o ponto terra do baço, ou terra do terra. Então, eu vou chegar e vou tonificar ele também. Então, é uma coisa que eu posso fazer para garantir. Corriqueiramente, a gente faz isso, simplesmente. Né? Mas eu posso garantir essa tonificação tonificando aqui o ponto terra do baço. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quero tonificar o rim, eu tonifiquei a mãe dele, que é o ponto metal. Ó. O ponto metal tonifica a água. Agora, se eu tonifiquei metal aqui, eu posso chegar e tonificar o ponto metal do pulmão também. Olha lá. Com isso eu consigo garantir essa tonificação. Tá certo? E vendo aqui dos dois lados, ó, se eu sedar para sedar o coração, eu tenho que sedar o ponto terra dele. Eu cedo o ponto terra e tonifico o ponto avô. Lembra que a gente viu agora há pouco? Tonifiquei o avô para tirar do neto. Agora, se eu cedei terra aqui, quem vai me garantir aquele escoamento? Eu cedar o terra do baço. E da mesma forma que eu tonifiquei a água do rim, quem vai garantir de chegar essa água do rim aqui em cima? E vai ter bastante água aqui para poder apagar esse fogo. É o ponto água do rim, que é o R10. Então aqui, ó, eu cedei o filho, tonifiquei o avô. Cedei o filho, pensando nisso aqui como uma grande esteira, eu tonifiquei o avô também. Se eu cedei a terra aqui, eu vou garantir essa sedação em quem tem mais terra de todo mundo, que é a terra do baço. Se eu tonifiquei aqui, eu vou garantir essa tonificação em quem tem mais terra de todo mundo, que é o ponto, que tem mais água de todo mundo, que é o ponto água do rim. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Para sedar o fígado, eu cedo o fogo. Pego o fogo do fígado e cedo, F2. E vou fazer o quê? Eu também tonifico o avô, que é o coração, é o ponto F4, ponto metal do fígado. Então, cedei a terra, cedei o fogo e tonifiquei metal. Se eu já cedei o fogo aqui, eu vou garantir essa sedação sedando também o fogo de coração, que tem mais fogo de todo mundo. E se eu tonifiquei aqui, eu vou garantir isso também, dando uma tonificada em quem tem mais energia de metal. Tá certo? Bom, espero que tenha dado para dar uma esclarecida, né, um reforço nessa aula de 5 elementos que vocês já tiveram aí. Né, revejam esse material quantas vezes for necessário e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Tá certo? Em breve eu vou estar gravando mais vídeos aí para a gente poder estar esclarecendo mais coisas e tal, como eu tenho feito regularmente com vocês aí. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. E é isso aí. Até logo.